Bom dia, pessoal. Me desculpem, por uma desatenção minha, eu entrei pelo outro Instagram, que é o meu pessoal, e preciso vir para cá. Então, eu fui avisado e modifiquei a página. Quem já ouviu o que eu falei, me desculpem, mas eu vou ter que ler novamente e vou recomeçar aqui pelo Instagram do GEF. Bom dia a todos. Obrigado, Ana Paula, por me avisar. Capítulo 42 do livro Palavras de Vida Eterna. No serviço mediúnico. Há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Mensagem de Paulo, registrada em sua primeira epístola aos Coríntios, capítulo 12, versículo 4. Bom dia, Vanderlei, bem-vindo. Bom dia, Rosa, todos vocês, Regina, novamente, obrigado pela presença. Mensagem de Emmanuel sobre a diversidade de dons, sobre a diversidade de mediunidade que todos nós temos. Não temos que ter uma ou duas, ou nem e todas também. Sempre teremos aquela que é necessária ou aquelas que são necessárias. Vamos à leitura. Examinando os dons espirituais, mediunidade, ou mais propriamente as faculdades mediúnicas, entre os aprendizes do Evangelho, o apóstolo Paulo afirma categórico, no capítulo 12 de sua primeira epístola aos Coríntios, 2 pontos. Há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. A manifestação do Espírito, porém, é concedida a cada um para o que for útil, pois que a um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria, os tipos de mediunidade. Para um que é Espírito, é dada a palavra da sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência, a outro, pelo mesmo Espírito, a fé, e a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar, a outro, a operação de fenômenos, e a outro a profecia, a outro o dom de discernir os espíritos, e a outro a variedade de línguas, e ainda a outro a interpretação das línguas, mas um só, e o mesmo Espírito opera todas as coisas, repartindo particularmente a cada um como lhe apraz. Parece incrível que explicações tão claras ao redor da mediunidade tenham vindo à luz há 19 anos, 19 séculos, traçando diretrizes e especificando deveres pela mão firme daquele que se constitui em amigo fiel da gentilidade. Paulo de Tarso. Qual disse outrora Paulo? Relembremos hoje que a mediunidade é cedida a cada um para o que for útil. É por isso que, nos quadros da ação espírita, temos instrumentos mediúnicos para o esclarecimento, para a informação, para o reconforto, para a convicção, para o fenômeno, para o socorro aos enfermos, para as manifestações idiomáticas, para a interpretação e para o discernimento, tanto quanto para numerosas outras peculiaridades de serviço. Entretanto, todos nós todos, tarefeiros encarnados e desencarnados, que procuramos a nossa regeneração no Evangelho, devemos saber que o bem de todos é a luz do Espírito glorioso de Jesus Cristo, que precisamos refletir nesse ou naquele setor de trabalho. Abstenhamo-nos, assim, do contato com as forças que operam perturbação e desordem, visíveis ou invisíveis, na certeza de que daremos conta dos dotes mediúnicos com que fomos temporariamente felicitados, porque o Espírito do Senhor, por seus mensageiros, nos aquinhoa com esse ou aquele empréstimo de energias medianímicas, a título precário, para nossa própria edificação e segundo as nossas necessidades, a título precário, ou seja, não é uma garantia que ele permaneça em nós, é um empréstimo, um talento emprestado para que nós possamos usar de maneira adequada e para o nosso adiantamento. Vamos lá. No serviço mediúnico, a primeira coisa que Emmanuel faz de brilhante, pegar uma parte de uma carta de Paulo que lá há 20 séculos
21 séculos praticamente. Vamos botar 20. Ele colocou aqui 19 porque ele escreveu esse livro no século 20. Nós estamos no século 21. Há 20 séculos, Paulo de Tarso já estava falando sobre mediunidade para os seus seguidores, alertando sobre os dons, alertando sobre a diversidade de dons, diversidade de mediunidade que todos nós ainda temos até hoje. Alertando que essa mediunidade é dada por um único Espírito, que é Deus, que envia seus mensageiros de luz para trazer a todos nós essas faculdades que nos servem como ferramentas para o progresso moral, intelectual e para a nossa quitação de débitos do passado. Isso é sensacional. Ele dizendo que é um único Espírito que é responsável por tudo isso, ele está acabando aqui com as instituições que ficam degladiando umas com as outras, as religiões que querem ser donas da verdade, que querem ser as únicas cabíveis. Não existe religião universal ainda. Mas quem rege todas as religiões que nós temos no nosso mundo, sendo para o bem, obviamente, tendo as suas obras, como nós temos visto, é Deus. Então não importa se você é católico, protestante, budista, umbandista, candomblecista, se você está no caminho do bem, nos postulados da caridade, do amor ao próximo, do progresso universal, você está sendo regido pelo Pai Celestial. Só que com uma linguagem diferente. Mais adiante ele vai e fala sobre toda essa diversidade de dons, toda essa diversidade de mediunidade que nós temos. Nós temos o médium de incorporação, o médium de psicografia, temos o médium de cura, temos o médium de vários tipos de mediunidade, médium de transporte, temos vários tipos de mediunidade. Aquele médium pela inspiração, médium intuitivo, o médium que tem a capacidade de fazer um atendimento fraterno, um atendimento espiritual e levar para a pessoa um conforto através da palavra, isso é mediunidade intuitiva e inspiradora. Então, nós temos também que saber que não temos que ter todos os tipos de mediunidade para sermos servos do Senhor, para utilizarmos e progredirmos mediunicamente. É importante saber isso. Não temos que ficar enaltecendo aqueles que têm mediunidade ostensiva, porque ela é concedida a título precário. O que ele quer dizer com a concessão de algo a título precário? Quando você, juridicamente falando, alcança algo, detém algo a título, a posse de algo a título precário, significa que você não tem a propriedade integral daquele bem. Por exemplo, eu tenho um apartamento, gravo aqui uma cláusula de usufruto para a Rosa. A Rosa vai passar a ter a posse desse imóvel a título precário. Por quê? Porque ela não tem a propriedade, ela não pode dispor, ela não é amplamente dona daquele bem. Ela só tem um direito sobre aquele bem, que é o de uso e gozo, em razão da cláusula que eu inseri naquela escritura, que ela vai poder, inclusive, fazer isso, que é o gozo e o uso, mas jamais vender. Então essa posse tem título precário. A nossa mediunidade, nós recebemos de Deus a título precário. Por quê? Porque nós, se não usarmos a mediunidade de maneira adequada, além de consequências gravosas para nós mesmos, nós também podemos a qualquer momento perdê-la, cessar. E é o que acontece. Então, nós temos a posse, esse usufruto, essa cláusula de usufruto. Nós temos a mediunidade como vinda para nós através de uma cláusula de usufruto.
E o melhor, ou pior, não é permanente. No mundo jurídico dos homens, a gente já pode botar essa cláusula como permanente, até o fim da vida da pessoa. A mediunidade não. É mais precário ainda esse título, essa posse, porque se você fizer caquinha, você perde. Se você não exercitá-la e não desenvolvê-la, você pode perder também. E ainda mais, você vai sofrer consequências de perturbações pela mediunidade descontrolada, desequilibrada. Então, Emmanuel está nos lembrando que nós precisamos atentar para essa questão, buscar o conhecimento, estudar, nos aprimorarmos cada vez mais, despertarmos para percebermos qual é o nosso tipo de mediunidade e exercitá-la, e trabalhar com ela para o nosso progresso. E sempre será a luz da caridade. Sempre será o trabalho mediúnico espírita, pelo menos da seara espírita, sempre será direcionado para a caridade, para o próximo e de maneira graciosa. Nunca pode ser cobrado nada dentro da mediunidade, até porque agora nós já sabemos um dos motivos. Qual é um dos motivos da gente não poder cobrar mediunidade, trabalhos mediúnicos? Porque ela não é nossa. Ela é um empréstimo dado por Deus, pelo Pai Celestial, para usarmos como ferramenta de progresso. Então eu não posso cobrar por aquilo que eu não tenho propriedade plena. Diferente do exemplo que eu dei no imóvel, que a cláusula de usufruto permite que o usufrutuário alugue. Ele tem direito à posse e aos proventos, ao gozo, mas não na mediunidade. A coisa é diferente. Nós não devemos, né? Eu não vou falar que é proibido, porque o Espiritismo não proíbe nada, na medida em que ele respeita o nosso livre-arbítrio. Ele só alerta, cuidado, não venda a mediunidade, porque não é adequado. Pelo menos dentro da seara espírita, dentro das casas espíritas, dentro do movimento espírita, nós não podemos fazer isso. Em outro aspecto, você sabe da sua vida, você resolve. Mas aqui dentro da doutrina espírita, eu não posso cobrar para fazer um atendimento fraterno, eu não posso cobrar por um curso de estudos doutrinários, eu não posso cobrar por um passe, eu não posso cobrar ingresso para você ir na casa espírita a participar da reunião, não posso cobrar nada. Eu tenho que formar todos os médiuns graciosamente, eu tenho que trabalhar com todos de maneira graciosa. Se for trabalhar nas atividades de caridade, nas ações sociais da casa, nós não cobramos nada por isso, tudo é gratuito, porque tudo é oportunidade de progresso através de uma seara mediúnica, que nos é concedida pela misericórdia divina, para que nós possamos quitar débitos do passado e alcançar o progresso através do estudo, do conhecimento, do acesso a esses irmãos iluminados que vêm a nós através da mediunidade nos trazer esclarecimentos, nos trazer tratamento, nos trazer curas incríveis. Então, meus amigos, vamos pensar na mediunidade com uma seriedade como ela precisa ter. E você, se ainda não começou a desenvolver a sua mediunidade, você que não conhece uma casa espírita, mas que sente, sonha, que tem sensibilidade, que percebe coisas sensorialmente falando e não está entendendo e está jogando fora o seu talento, não enterre o seu talento ou os seus talentos. Procure uma casa séria, vai estudar a mediunidade, vai entender o que está acontecendo com você e você de repente vai se surpreender. Vai descobrir que você é um grande talento, que pode fazer um trabalho incrível e estava simplesmente desperdiçando tempo, oportunidade, progresso, talentos e mantendo-se numa marcha muito mais lenta do que poderia ser para o progresso. Vamos progredir, meus amigos, com a fé raciocinada do Espiritismo, que o Espiritismo nos propõe. Nós conseguimos caminhar nesse ambiente de maneira muito mais segura e protegida, até porque a nossa bússola, a nossa direção é o Evangelho de Jesus. Mensagem dada para o começo de semana, e agora vamos aqui a um conselho de Carlos Torres Pastorino. Capítulo 107.
Quando a dúvida o assolar, mantenha firme teu coração no desejo sincero de perseverar até o fim. Caramba! Olha isso, gente. Quando a dúvida o assolar, mantenha firme o seu coração no desejo sincero de perseverar até o fim. Se a mágoa e a calúnia o ferirem, não fique a lamentar-se inutilmente. Gaste seu tempo em trabalhos construtivos, auxiliando a todos os que necessitam de seu apoio. Não se deixe desfalecer pelas dores. Ao contrário, eleve seu pensamento confiante, pedindo socorro do alto. Vamos lá, pessoal. Não desistam. Não desistiremos. Veio a dúvida, veio o medo de dar errado, veio alguma questão que, ai meu Deus, a insegurança. Respira fundo. Permaneça firme com seu coração, com seu propósito. Foca no resultado bem-sucedido daquele teu projeto e vai. Confie em Deus, Ele está do teu lado, está dentro de você. Obrigado, gente, pela presença. Obrigado, Rosa, Verônica, Madé. Bom dia a todos vocês. Seu Luiz, Cris, todo mundo que entrou aí, Ana Paula, Vanderlei, bom dia, Regina. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Um ótimo dia, uma semana de muita luz para todos nós. Madé, querendo me ligar, eu estou trabalhando a partir de agora. Beijo no coração, paz e bem.